Vladimir Putin foi informado sobre os exercícios militares Zapad 2025 realizados com a Bielorrússia. Os Estados Unidos, na verdade, tinham um contingente de oficiais lá. Eu só quero mostrar um trecho do que Vladimir Putin disse sobre esses exercícios, sua importância e o que eles representaram. Hoje, estamos conduzindo a etapa final do exercício estratégico Zapad 2025. O objetivo desse exercício é praticar todos os elementos necessários para a proteção incondicional da soberania, da integridade territorial e da defesa do Estado da União contra qualquer agressão. O evento está ocorrendo em 41 campos de treinamento, com a participação de 100 mil militares e aproximadamente 10 mil sistemas e peças de armamento e equipamentos envolvidos. Todo esse material é moderno e utilizado em operações de combate reais. E os planos do exercício são baseados na experiência adquirida durante a operação militar especial. Tem havido muito alarde na mídia ocidental, inclusive do próprio Mark Rutte, sobre as capacidades de mísseis da Rússia, o Zircon, um dos modelos mais recentes. Talvez você possa ajudar o público a entender a importância desse exercício, o que ele revela sobre as capacidades militares da Rússia e por que é significativo que Rússia e Belarus o tenham realizado neste momento específico. Bem, antes de tudo, é preciso prestar atenção ao que Putin disse. Ele não falou da Federação Russa, ele falou do Estado da União, o que significa que Belarus agora está permanentemente ligada à Rússia do ponto de vista geopolítico e estratégico. Não há diferença entre a Federação Russa e Belarus quando se trata de defesa. E foi há apenas alguns anos que a Polônia e os Estados Bálticos, com o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, tentaram organizar uma revolução colorida em Belarus. Você deve se lembrar de Lukashenko descendo de helicóptero com um AK-74 na mão, dizendo: "Se quiserem me pegar, venham me buscar." A Europa achava que Belarus estava pronta para ser conquistada. Não é mais esse o caso. Belarus está firmemente no campo do Estado da União, o que significa que Belarus e Rússia estão unidas, politicamente, economicamente e militarmente. Então esse é um dos grandes pontos aqui, porque, como você sabe, a Bielorrússia oferece vantagens militares cruciais para a Rússia em qualquer conflito potencial com a OTAN. E esse exercício provou isso, 100%. Uma das coisas que aconteceram nesse exercício não foi apenas o fato de a Rússia ter lançado o míssil Zircon, mas também que a Bielorrússia demonstrou suas capacidades Oreshnik. O Oreshnik, é claro, é o míssil de alcance intermediário que a Rússia lançou em 21 de novembro do ano passado. Pela primeira vez na história, um míssil de alcance intermediário lançado em combate. E agora isso entrou em produção em série na Rússia. Eles estão no processo de implantar unidades russas tanto na Federação Russa quanto na Bielorrússia. A Bielorrússia está recebendo um regimento. São 3 batalhões, e cada batalhão tem 3 lançadores. Então a Europa foi alertada de que não há diferença entre a Rússia e a Bielorrússia. Isso certamente faz os planejadores da OTAN entenderem que, em qualquer conflito futuro com a Rússia, a Bielorrússia faz parte automaticamente. As forças armadas bielorrussas agora estão totalmente integradas. Não se trata de esperar que a Rússia envie tropas para a Bielorrússia para atacar o corredor de Suwałki ou algo assim. Elas já estão lá. Há um grupo de forças posicionado. Eles estão totalmente integrados com os bielorrussos, e isso muda o jogo. Mas outra coisa de que Putin falou é a prioridade da soberania. Os russos não estão aqui para atacar. Esta é uma operação defensiva. Trata-se da Rússia fazendo o que é necessário para defender sua soberania. Assim foi enviado um sinal claro de que isso não é algum tipo de marcha sobre o Reno, como as pessoas temiam na Guerra Fria. Não se trata da Rússia tentando tomar Varsóvia ou Berlim. Trata-se da Rússia defendendo o Estado da União contra agressões externas, agressões da OTAN.
É o sinal mais claro possível de que a Rússia não pode ser derrotada, mas também não está procurando uma briga. Sabe, passei 23 anos elaborando roteiros de exercícios militares para o JATSOC e o SOCOM. Eram em uma escala bem menor, mas os mesmos princípios se aplicam. O objetivo desse tipo de exercício é basicamente garantir que a comunicação entre diferentes unidades, e nesse caso, não apenas entre unidades diferentes, mas entre países diferentes, seja eficaz. Que eles consigam se comunicar, transmitir ordens de um lado para o outro e realmente agir em conjunto. Então é meio que um teste para garantir que, caso algo real aconteça, eles possam de fato executar as missões para as quais treinam. Também tive uma breve passagem pela CIA em ações encobertas, que envolviam operações de informação. Bem, isso foi lá na Idade da Pedra, certo? Nós não tínhamos redes sociais. Se você quisesse fazer um vídeo, tinha que pegar uma filmadora ou algum tipo de câmera oficial com filme Kodak para gravar. A palavra escrita estava em jornais e revistas. Mas nós conseguíamos inserir histórias e criar narrativas. E essas narrativas tinham um propósito muito específico: moldar a opinião pública. Agora estamos vendo isso em um nível muito mais intenso. Outro dia mesmo, vimos Keith Kellogg insistindo que a Rússia está perdendo, a Ucrânia está vencendo. Quer dizer, seria engraçado se não envolvesse a morte de dezenas de milhares de ucranianos todos os meses. Tens of thousands of Ukrainians on a monthly basis. But, here he is, lying. Mas aqui está ele, mentindo sobre isso. E eu não sei se ele realmente conhece a verdade ou se realmente acredita no que está dizendo. Mas independentemente de ele acreditar ou estar mentindo deliberadamente, o que sabemos é que o que ele está espalhando simplesmente não é verdade. Esse desejo de moldar a opinião pública e criar uma narrativa vai além da guerra, a operação militar especial com a Ucrânia. Vimos isso com o Hamas, onde o Hamas é rotulado como esse enorme grupo terrorista. Exceto que, quando voltei e realmente busquei os números para analisar, você pode me dar o número de ataques, as datas, as vítimas, quantos eles mataram? O que você descobre, e isso vem do banco de dados do Ministério das Relações Exteriores de Israel, é que ao longo de um período de 25 anos, o Hamas esteve envolvido junto com outros grupos palestinos. Não foi apenas o Hamas. Palestinos, incluindo a Frente Popular para a Libertação da Palestina, a Jihad Islâmica e outros. São cerca de 16 grupos diferentes. Durante esse período de 25 anos, 1.527 israelenses foram mortos. Agora, não estou tentando minimizar a perda de 1.527 vidas, mas isso é ao longo de 25 anos. Não é exatamente o que se chamaria de matar 3.000 pessoas no 11 de setembro. Nem chega perto disso. E mesmo assim, a mídia continua espalhando essa mentira de que o Hamas é apenas uma organização terrorista irredimível. O mesmo acontece com o Irã. Dizem que o Irã é o principal patrocinador do terrorismo. Mas se você olhar os dados, o relatório anual do Departamento de Estado sobre Terrorismo, agora chamado de Relatório dos Países sobre o Terrorismo, não mostra isso. Você não encontra nenhum grupo entre os 10 mais ativos que seja realmente patrocinado, financiado ou treinado pelo Irã. Todos têm conexões com a Arábia Saudita, o Catar, os Emirados, os Árabes do Golfo. Então, mais uma vez, vivemos em um mundo onde a fantasia se torna realidade e a realidade é deixada de lado, de modo que já não temos uma compreensão firme do que realmente está acontecendo. Isso estava na revista Trends Journal na primavera de 2014. Vê como aquele cara tá feliz? É sobre a derrubada, pelos Estados Unidos, do governo democraticamente eleito de Viktor Yanukovych. Algo de que ninguém mais fala, em lugar nenhum. O artigo foi escrito pelo Dr. Paul Craig Roberts, ex-secretário assistente do Tesouro no governo Ronald Reagan. Resumindo, Washington concluiu que a Rússia precisava ser confrontada com, ou distraída por, problemas que deixariam o governo russo menos confiante e menos capaz de conter a agressão de Washington em outros lugares. Tom Mace
Estou mencionando isso por causa do que Scott está dizendo sobre a Rússia se defender e o que os ucranianos têm feito. Ele prossegue dizendo que a Ucrânia apresentou a oportunidade perfeita para Washington avançar sua agenda hegemônica. Em um discurso no National Press Club, em dezembro passado, 13 de dezembro de 2019, a secretária assistente de Estado Victoria Nuland se gabou de que Washington havia investido 5 bilhões de dólares em organizações não governamentais na Ucrânia, com o propósito de, citando, ensinar democracia. Então, as pessoas não têm ideia de como os Estados Unidos derrubaram aquele governo. E esta é a mesma Victoria Nuland, aliás, que quando a guerra na Ucrânia começou, isso foi em 30 de março de 2022, na Current Times, disse que a Rússia está sofrendo perdas significativas na Ucrânia e que, infelizmente, os russos ainda não aprenderam completamente o quão forte é o exército ucraniano. Essa foi a subsecretária de Estado dos Estados Unidos, Victoria Nuland, em uma entrevista à Current Times em 29 de março, certo? Subsecretária. Que tal sobre um monte de porcaria? Essa palhaça assassina. De novo, lá vai ela. Nuland disse que a decisão de Moscou de reposicionar suas forças, conforme anunciado em 29 de março, foi resultado direto da resistência feroz que os ucranianos ofereceram fora de Kiev e em seus subúrbios. Essa é a porcaria que a grande mídia continua enfiando goela abaixo das pessoas, e elas continuam engolindo. Pronto. Ex-comandante russo na Ucrânia diz que Putin pode ser derrubado pelo exército mercenário Wagner. Business Insider, 29 de maio de 2023. Exaus dizem que a Ucrânia tem suprimentos suficientes para a contraofensiva. Isso foi em junho de 2023. Citação. Isto é uma guerra, então sabemos que haverá danos de ambos os lados. Isso segundo o palhacinho que disse que a contraofensiva está indo muito bem. Who said the counteroffensive is going great. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse: "Acho que os russos nos mostraram os mesmos 5 veículos umas 1000 vezes, de 10 ângulos diferentes", zombou Austin. Pois é, continua e continua. Continuaremos a fornecer à Ucrânia o que ela precisa para ter sucesso. Isso é uma citação. Roubando nosso dinheiro para dar a esses idiotas. Mais uma vez, aqui está Vladimir Zelensky. A contraofensiva da Ucrânia está prestes a ganhar ritmo. Tudo isso foi esquecido. Como eles se gabavam de que essa contraofensiva iria continuar. Zelensky disse: "Seremos capazes de fazer o que gerações anteriores não conseguiram." Essa é a porcaria que a grande mídia continua enfiando goela abaixo das pessoas. E todo mundo esqueceu disso. E isso continua. Então não há a menor chance de eles vencerem essa guerra. A Rússia vai manter o que já tem. E a OTAN, acredito, vai fazer tudo o que puder para impedir isso. E temos gente maluca no comando, estão fora de si. Você não pergunta a um lunático por que ele é lunático. E esses políticos covardes não passam disso. São pequenos covardes que farão qualquer coisa para permanecer no cargo. E não acredita em mim. Tem aquele Macron de desenho animado lá, tem o Starmer, é um idiota atrás do outro. Eles vão fazer de tudo para se manter no poder. Sabe, o Conselho de Relações Exteriores publicou isto. O acerto de contas adiado da Europa com a Rússia, um plano para vencer o Kremlin em seus próprios termos. Quero apenas destacar uma citação específica e o que ela sugere. Recusar qualquer alívio das sanções à Rússia, a menos que as fronteiras de 1991 sejam restauradas. Também diz que a Europa deve aprender a vencer Putin em seu próprio jogo subversivo. E se quiser moldar a Rússia, precisa começar agora. Ou esses drones de que falávamos antes serão apenas uma parte do que está por vir. Mas sabe, Scott, também existe uma realidade aqui sobre a qual eu gostaria de ouvir seu comentário, porque, enquanto a Europa está sendo pressionada,
E todos precisam lembrar que a Foreign Affairs é o Conselho de Relações Exteriores, na verdade uma entidade ligada à CIA. O governo Trump também aprovou a chamada Primeira Ajuda Militar à Ucrânia, financiada por aliados. Então, qual é a sua reação a esses acontecimentos, Scott? Porque veja, por um lado, vimos os Estados Unidos e a Rússia participarem de negociações. Vimos os Estados Unidos, sob Trump, dizerem que essa é uma guerra da Europa. Mas ao mesmo tempo, enquanto a CIA parece querer empurrar a Europa para uma guerra cada vez maior com a Rússia, o governo Trump continua desempenhando seu papel. Antes de tudo, esse artigo é interessante. Precisamos reconhecer que foi escrito por um bando de russófobos vivendo em um mundo de fantasia. Se a CIA tivesse vindo até mim em 2021 e perguntado qual seria o melhor curso de ação em relação à Rússia, eu teria dito para manter o Ocidente totalmente engajado dentro da Rússia. Veja, naquela época, a Rússia não tinha uma oposição viável, mas tinha uma oposição política. Navalny era o líder dela. E sabe, havia centenas de milhares de opositores políticos ativos a Vladimir Putin e milhões de pessoas que eram opositoras passivas. O alcance econômico do Ocidente havia se infiltrado em cerca de 30%, talvez quase 40% da economia russa. E a Rússia tinha medo de tomar qualquer ação que pudesse causar uma ruptura com o Ocidente, porque havia uma oposição política. Essa insinuação econômica deu ao Ocidente uma vantagem sobre a Rússia. Cerca de 20% a 30% da população russa estava à margem, apoiariam Vladimir Putin enquanto seu bem-estar econômico fosse garantido. Havia bilhões de dólares em capital sob o controle de oligarcas que mantinham esse dinheiro fora da Rússia. E aí o governo russo tentava convencê-los a reinvestir, mas agir com cautela. Veja, toda a vantagem estava ali. Toda a vantagem estava ali. Então você faz tudo devagar. Você entra e faz tudo devagar. Você aplica a dor lenta. You come in and you slow roll, you do the slow pain, if that's what you want to do. But instead, se é isso que você quer fazer. Mas em vez disso, eles foram com tudo. Fizeram o divórcio. Nenhuma daquelas condições existe mais. Hoje não há oposição a Vladimir Putin dentro da Rússia. Todos fugiram. Lembra daqueles centenas de milhares de russos que tentaram escapar da mobilização e sair depois da guerra? Todos fugiram para a Geórgia, Cazaquistão, Europa, para todo lugar. Eles se foram. As pessoas que ficaram estão apoiando Vladimir Putin custe o que custar. Houve esse divórcio rápido. A Rússia reconfigurou sua economia para torná-la à prova de sanções. É por isso que a Rússia boceja sempre que se mencionam sanções. Não há nenhuma influência das sanções sobre a economia russa hoje. Nenhuma. Porque a Rússia também tem uma carta na manga. Veja, neste momento a Rússia ainda tem uma economia que opera com base em princípios capitalistas. Eles têm um mercado de ações, falam sobre taxas de juros e todas as mesmas coisas sobre as quais falamos aqui no Ocidente. A Rússia se preocupa com as taxas de inflação e tudo mais. Mas, se necessário, a Rússia pode jogar a carta da mobilização econômica. Eles podem ir totalmente no estilo Joseph Stalin e fazer essa transição para uma economia controlada pelo Estado, algo que o Ocidente não consegue fazer. A Rússia pode fazer isso da noite para o dia, porque quase todas as grandes empresas russas hoje são sociedades anônimas, nas quais o governo tem uma participação significativa. Eles podem simplesmente assumir o controle instantaneamente. Todos aqueles oligarcas e todo aquele dinheiro desaparecem. E os que permaneceram na Rússia têm que reinvestir todo esse dinheiro de volta no país. Eles não podem simplesmente pegar seus recursos e fugir. Não há alavancagem. A Rússia já deu como perdidas suas reservas estrangeiras, o que significa que entende que o Ocidente não passa de um ladrão de bancos, que aqueles centenas de bilhões de dólares que a Rússia havia depositado como parte do sistema econômico global se foram. Eles não esperam recuperar esse dinheiro. Já se ajustaram a isso. Então, todas essas pessoas que falam vamos pegar as reservas cambiais da Rússia que congelamos, isso não tem impacto algum sobre a Rússia.
vai colapsar a sua economia, porque o mundo vai perceber que não existe mais um porto seguro para a riqueza soberana. Se você pode tirar isso dos russos, pode tirar de qualquer um. E esse é o fim do status de reserva cambial, etc. Nada do que aquelas pessoas escreveram naquele artigo pode acontecer. A Rússia já fez os ajustes. Esse é apenas o mundo de fantasia em que essas pessoas vivem, porque agora perceberam que as decisões que tomaram em 2021 e 2022, declarar guerra econômica à Rússia, envolver-se nesse conflito por procuração com a OTAN, foram perdidas. E agora estão desesperadamente tentando voltar à única coisa que conhecem, que era o mundo que existia antes de tomarem todas aquelas decisões ruins. Mas eles nunca voltarão àquele mundo. Aquele mundo não existe mais. A Rússia redefiniu sua própria existência e não precisa de nada daquilo que essas pessoas acham que tem como forma de pressão sobre ela. Então, sabe, essa é apenas a realidade. Essas pessoas vivem em um mundo absolutamente fantasioso, sem qualquer relação com a realidade. Antes de tudo, quando se trata da Rússia, quero dizer, o Scott Ritter conhece a Rússia de ponta a ponta, de um jeito que 99,99% das pessoas nem imaginam. Ele simplesmente apresenta os fatos. E claro, nos ensinaram a odiar a Rússia. Eu era criança, me escondendo debaixo da carteira caso uma bomba atômica explodisse, como se isso fosse salvar a sua vida. Sabe, de novo, nada além de propaganda. Diziam que Putin não duraria, que ele estaria fora em um ano e que o Ocidente precisava estar pronto para seu substituto aterrorizante. Alerta um ex-espião do MI6. Certo, isso foi em 28 de julho de 2023. As mentiras que continuam vendendo. Christopher Steele, que chefiou o departamento da Rússia no MI6, blá blá blá. Certo, disseram que ele iria cair. É só propaganda. Guerra na Ucrânia, Kiev pode ganhar vantagem em 2023, diz um think tank dos Estados Unidos. Que tal tanque fedorento? Instituto para o Estudo da Guerra. Então o que o Scott está dizendo é que você não vai derrotar os russos aqui. O Trends Journal disse que, quando Biden impôs sanções à Rússia, citação, Putin vai pagar o preço. E todas aquelas empresas deixaram a Rússia. Nós dissemos que isso era estupidez. A Rússia tem tudo o que precisa para ser autossuficiente, tecnologicamente, cientificamente, culturalmente, militarmente e por aí vai. Eles não precisam dessas empresas. Eles são mais autossuficientes. E o mundo, os BRICS, os chineses, os indianos, acabamos de ver aquela reunião na China. Eles já se cansaram dos Estados Unidos. Este é o começo do fim. Estamos indo para o mesmo lugar que a Grã-Bretanha foi, o país que nossos fundadores derrubaram para tirá-los daqui. Nós nos tornamos exatamente o país que os pais fundadores odiavam. No ano passado, Gerald e eu ajudei o Gerald a organizar esse comício. E para as pessoas que acham que é só mais um comício pela paz, no ano passado nós anunciamos a Operação Aurora, uma iniciativa para impedir uma guerra nuclear. Dani, você sabe disso porque nos ajudou em Nova York. Nós impedimos uma guerra nuclear, senhoras e senhores. Este projeto impediu uma guerra nuclear. O que começou no ano passado, no comício do Gerald em Kingston, é o motivo de vocês estarem vivos hoje. Porque se não tivéssemos feito isso, se não tivéssemos realizado essa operação, teria havido, segundo a própria CIA, mais de 50% de chance de uma guerra nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos até o fim do ano. E a Operação Dawn fez com que o governo Trump se comprometesse com uma política, na época ainda era o candidato Trump, de não fazer o que Biden está fazendo. Donald Trump, veja bem, nós dissemos, você precisa fazer uma declaração para parar o ataque de mísseis sendo lançados profundamente na Ucrânia, porque essa era a linha vermelha da Rússia. E Trump, depois da pressão que exercemos por meio do Congresso, fez isso, certo? Esse tipo de coisa funciona. Não estamos falando de vir aqui dar as mãos e cantar músicas de união. Gerald está reunindo algumas das melhores mentes do setor de prevenção de guerras, de paz e justiça. E o que estamos discutindo aqui não é apenas vir e falar bobagens. São solucionadores de problemas.
Pessoas que vão resolver os desafios que o mundo enfrenta hoje. Danny, eu sei que você teria estado lá porque nós te convidamos, mas infelizmente você tinha um compromisso familiar. Mas pessoas como Danny Haifon, pessoas por aí que estão lutando e batalhando todos os dias, Gerald Celente, que publica o Trends Journal, leiam a droga do jornal. Desculpe, Danny, estou usando uma linguagem ruim, mas ei, você me convidou. Leiam, pessoal, assinem. Por quê? Porque o Gerald acerta quase sempre. Ele te dá as informações de que você precisa para entender a direção em que o mundo está indo, daí o conceito do Trends Journal. Leiam, aprendam com ele, ajam com base nisso, sintam-se fortalecidos por isso. Mas ainda mais, venham e nos apoiem. Sabe, o Gerald e eu temos essa visão. Eu não sei se isso vai acontecer esse ano ou não. Mas caramba, Gerald, vamos fechar Kingston. Vamos encher Kingston de pessoas que digam, nós não vamos aguentar mais isso. Está acontecendo um genocídio agora em Gaza. A América está facilitando isso. Atiradores israelenses acabaram de admitir que estão atirando em crianças, 50 por dia, atirando na cabeça delas pelo crime de tentar conseguir água, de tentar conseguir comida. 50 malditas crianças por dia, pagas com o dinheiro dos nossos impostos. Eles estão explodindo prédios, estão cometendo genocídio étnico, estão massacrando essas pessoas. Somos nós que estamos fazendo isso, senhoras e senhores. Vocês estão com raiva? Vão continuar aceitando isso? Ou vão sair e se juntar a nós em Kingston? Fechem a maldita cidade. Fechem a rodovia. Fechem a cidade. Fechem o país, porque é disso que vai precisar. Vamos fazer isso, Gerald. Estou com você 100%, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Sabe, isso não é sobre nós, é sobre nós, o povo. E como o Scott está dizendo, precisamos encerrar isso e precisamos fazer com que isso ganhe as manchetes. Esse genocídio, eu tenho que escrever sobre essas coisas todos os dias. Estou de coração partido ao ver isso. Você consegue imaginar? Consegue imaginar ser um palestino em Gaza? E como chamavam aquilo antes de tudo isso acontecer? Ah, um campo de concentração a céu aberto? Pois é. E veja o que estão fazendo com eles. Assassinando diante dos olhos de todos. Mais uma vez, aqui está, aliás, a Fundação da Paz Ocupada, que lancei há mais de uma década. Fechar todas as bases militares no exterior, trazer as tropas de volta para casa, proteger o território nacional e colocar as tropas para trabalhar reconstruindo nossa infraestrutura de terceiro mundo. Dê a eles habilidades. Pelo que eles estão matando, o que dizem, cerca de 20 suicídios por dia entre ex-militares. Anime seu espírito. E outra coisa, você quer ir para a guerra? Deixe o povo votar. Scott estava falando sobre estar na Suíça. Ah, democracia direta. O que? A Suíça não entra em guerra desde, 1856 ou algo assim, é. Deixe o povo votar. Tenho esses palhacinhos, o pequeno Mike Johnson, o carinho idiota, o pequeno Lindsey Graham. Não conseguiria lutar nem para sair de um saco de papel, mesmo que fizessem um grande o bastante. Eles estão nos dizendo o que fazer. Então é isso que é o Occupy Peace. E precisamos nos unir por isso, porque se não nos unirmos, vai ser um inferno na Terra. Temos maníacos loucos em um país perto de você e eles não se importam nem um pouco conosco. Só se importam consigo mesmos.